E vem conferir a crítica do anime Tougen Anki. E eu sou aquela pessoa que espera o anime se encerrar para poder assistir tudo de uma vez. A menos que seja um anime que eu queira muito acompanhar semanalmente. E um dos animes que eu estava esperando se encerrar para poder consumir é um anime da temporada de julho, que só foi se encerrar na temporada de outubro de 2025, chamado Tougen Anki, baseado num mangá de mesmo nome, que para quem tem curiosidade ou interesse de comprar, ele está sendo publicado aqui no Brasil pela Panini. Ele conta uma história que muita gente já viu em obras diferentes, que seria a ideia de um menino que é o escolhido. Ele é alguém que ninguém esperava, mas ele tem um poder latente dentro dele que faz com que ele seja maior que os outros, mesmo que ele ainda não saiba sobre isso. Eu acho que se eu comecei destacando isso, eu acho que esse é o principal problema de Tougen Anki. Eu acho que ele é um anime que ele é assistível, ele não é ruim, mas ao mesmo tempo ele é completamente esquecível. Ele é aquele anime que já está confirmado uma segunda temporada, e quando lançar e terminar, eu provavelmente vou assistir, porque eu tenho interesse em algumas coisas futuras que a obra apresentou, como por exemplo, quem seriam os outros 7 filhos. Isso me interessa, mas de modo geral, ele é aquele anime que tudo que você possa imaginar de um clichê desse tipo de obra, você vai acabar encontrando aqui. E antes disso, é bom explicar. Clichê não quer dizer que a obra é ruim. Muita gente usa a palavra clichê como se fosse algo automaticamente considerado ruim. Mas não, clichê só é algo que foi tão utilizado por um gênero que ele acabou se repetindo muito. Mas se bem utilizado, obviamente você tem que utilizar. A pergunta é, o roteirista, o autor de Tougen Anki, ele sabia usar esses clichês? Na minha opinião, não tão bem. Fazendo com que ele entregue um anime que ele é satisfatório, até certo ponto divertido para passar o tempo, mas só isso. Aí fica na sua conclusão se vale a pena você gastar 24 episódios, praticamente mais de horas, para você assistir ele. Porque vamos começar falando um pouco sobre os personagens. É o que eu sempre falo. Em toda obra, não importa o gênero, o seu coração tem que ser seus personagens. Se os seus personagens não funcionarem, você pode passar o maior lema do mundo, você pode ter a melhor animação do mundo. Se eles não funcionarem, a sua história não vai funcionar também. Eu acho que esse é o primeiro problema. Os personagens em si, o protagonista em si, ele não é ruim, mas ele também não é super carismático. Na verdade, você consegue pegar vários personagens desse mesmo gênero que você encontra aqui. Ele é aquele personagem que gosta de comer muito, que tá sempre sorrindo, que fala muito alto, que parece que não é que aquele personagem que é muito legal no anime, mas na vida real você ficaria com raiva dele rapidamente. Ele não consegue ter nenhuma característica própria que você olha e fala, nossa, quando eu penso num protagonista, eu penso em Tougen Anki, porque o protagonista consegue trazer algo diferente, algo novo, algo que é de se destacar. Não, nem o visual dele como demônio é tão interessante assim, a ponto de você olhar e falar, olha que personagem legal. Não, então esse é o primeiro problema. O protagonista, mesmo que ele não seja ruim, chato, também não tem um super carisma sobre ele. Tanto que o segundo arco dessa temporada, que é a partir do episódio 13, era pra você olhar e pensar, ele tá criando uma amizade com outro personagem, que era pra ser inimigo dele, mas a amizade deles é tão forte, o carisma do personagem é tão grande, que eu gosto dos dois. Mas já que o personagem principal não tem carisma, você não sente isso. E o resto dos personagens secundários são exatamente o que você imagina que ele vai ser. Isso não é nem clichê, isso é estereótipo. Você pega um personagem estereotipado desse gênero de mangá e a partir daí o que você faz? Você faz tudo o que você imagina dele. Então, tem aquele personagem que ele é quieto, que ele não fala com ninguém, que ele é revoltado. Você sabe que ele tem um bom coração e se não fosse pelo passado traumático, ele seria uma boa pessoa. Só de você ver o visual dele, você sabe que ele é assim. O outro personagem, ele é o invocado, ele é o raivoso. A outra menina é tratada como a menina fofinha, delicada, que ela tem medo de tudo, pede desculpa por tudo. A outra é a que é super, colocam ela num corpo um corpo muito bonito, e a partir daí tudo que ela fala parece que é só querer falar sobre isso, sobre o corpo dela. O outro é o super tímido, mas que você sabe que na hora da ação ele vai ficar super forte. O nerd, que é o cara que tem aquele óculos grande, que é aquele personagem que você sabe que ele não tem tanta habilidade,
ele tem muita inteligência. E por aí vai. Inclusive, esse nerd é o personagem que você olha e você sabe que ele vai ser o estereótipo do cara meio taradão do anime, e ele é exatamente isso. Cada personagem é exatamente o que você imagina. O professor, que é aquele professor que você vê desde o visual, que ele é muito forte. Então ele tem um passado do que ele já foi, do que ele do carrasco que ele foi antigamente. Se você olhar cada personagem e você pegar com alguém que tem minimamente algumas leituras desse tipo de mangá e perguntar o que você acha que esse personagem é, ele vai falar e ele vai acertar todo mundo. E é o que eu falei, você colocar clichês, você colocar essas estereótipos em cima do personagem, pode não ser ruim, afinal, se parar pra pensar, a maioria dos mangás, principalmente os shonen, eles vivem de estereótipos em cima dos personagens. O que vai fazer a diferença não é se o estereótipo está lá ou não, não é se o clichê está lá ou não. O que vai fazer a diferença é a forma como você vai trabalhar esses personagens dentro da sua obra. E aí, como eu falei, que viu o problema. Porque eles são estereótipos, mas nenhum personagem conseguiu me empolgar. Nenhum personagem dessa obra conseguiu fazer eu terminar e pensar, nossa, que interessante, quero saber mais sobre ele. Tanto que, na segunda parte da temporada, mais personagens secundários. A primeira já tem isso um pouco, mas a segunda tem mais. Alguns personagens secundários acabam ganhando seus arcos próprios, para você desenvolver um pouco mais, porque ele é assim. Só que, de novo, para você chegar num ponto de desenvolver um personagem, eu primeiro tenho que ter um mínimo de interesse por ele. Claro, é muito legal você desenvolver o personagem, saber que alguns familiares, amigos morreram, que o outro não quer ser uma decepção. Isso até é legal. Mas, para mim chegar no ponto de me interessar por isso, primeiro eu tenho que me interessar pelo personagem. E aí, de novo, é que vive o grande problema dessa obra. Eu não consigo me interessar pelos personagens. Visualmente, alguns são interessantes. A maioria, genérico. Mas, de modo geral, eu acho que esse é o grande problema dessa obra. Ele não consegue fazer você se interessar tanto, porque você já viu isso tantas vezes, e aqui é feito de uma maneira tão genérica, que você termina pensando, olha, eu já vi isso de maneira melhor. É ruim? Não, mas poderia ser melhor. Outra coisa que eu acho que vira um problema aqui seria um pouco do senso de urgência. Todo personagem que aparece nessa obra como antagonista, ele acaba sendo apresentado como o cara mais forte. Já é a terceira vez que isso acontece em mais ou menos 25 episódios. Já apareceram 3 personagens que eram para ser da guilda, da galera que destrói os Onis, e é pra você ver e todos parecem ser os mais fortes. Mas qual é mais forte mesmo? Porque todos que aparecem são derrotados com uma facilidade que você não passa nenhuma credibilidade. Em nenhum momento eu passei medo de achar que algo iria acontecer com alguém ali. Isso realmente é um problema. Os antagonistas dessa obra, elas têm que ser mais carismáticos também. São antagonistas que eles conversam muito com o que os personagens são. São aqueles antagonistas que eles não conseguem gerar aquele medo ou aquele carisma. Porque tem aqueles vilões que eles são tão carismáticos que você gosta deles mais do que os personagens principais. Isso não acontece aqui. Então os vilões também são problemáticos. São vilões ruins? Não, são vilões genéricos. E o mesmo vale para a trilha sonora, o mesmo vale para a animação. São tudo elementos que você vê que fica tudo no básico. A animação varia muito de qualidade. Esteticamente eu gosto da obra, em questão de estética dos poderes, do visual um pouco mais forte na parte do traçado, deixando eles com um ar um pouquinho mais sombrio, em relação à ideia, à inventividade da obra, de dar um poder diferente para cada um e ter uma importância para o poder, isso eu acho legal. Acho que é aí que funciona a obra para mim, que não faz ela ser ruim, ela só ser mediana para baixo. É o fator de que o autor é bem inteligente na hora de criar os poderes. E são interessantes, conversam bastante com os personagens, falam muito sobre o que eles são dentro deles. Eu acho que aí é que está o fator da obra. Sem contar que a história não é ruim. Você já viu isso várias vezes, mas mesmo assim ela também não é ruim, ela só é básica. O mesmo vale para as mensagens, todas básicas, que também não são tão bem trabalhadas. Eu acho que outra coisa que falta nessa obra é um pouco de respiro. Às vezes é muito importante você respirar na obra para você fazer com que a obra em si você conhece mais os personagens. Parece que um arco é colado no outro sem parar. Então ele já é apresentado, já tem um arco de treino em 2 episódios, aí ele já vai para a primeira missão, ele tem um episódio que para, aí já vai para a segunda missão e nunca para. Essa falta de respiro também faz com que a gente ligue menos pro personagem e menos pro mundo. No fim, Tougen Yanki é aquele anime que ele não é de todo ruim. Se você quer só passar o tempo e gosta desse gênero, pode ser que ele até te entretenha. Mas no fim vai ser aquele anime que lançou em 2025, vai ter uma segunda temporada, e daqui uns 8 anos, ninguém vai lembrar que ele existe. E por isso que eu fecho o Tougen Yanki com uma nota 5,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Tougen Yanki? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.